Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Começando uma manhã de quarta-feira, uma manhã na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fiquemos alegres só de termos acordado na presença de Deus. Amém? Irmãos, todos já me conhecem, eu sou o pastor Julien. Venho aqui pedir para vocês se inscreverem ao nosso canal, acione o sininho para que quando estiver novos vídeos, vocês vão ficar sabendo. E já peço, se vocês puderem, mandarem para as pessoas, nos ajude a levar o Evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, para que eles também possam ouvir a palavra. É uma palavra simples, uma palavra humilde, mas tenho certeza que pode edificar muitas pessoas, porque a palavra de Deus vem para nos edificar. Amém? Irmãos, o que nós podemos falar nesta quarta-feira? Acabei de chegar agora aqui em casa, estava pensando, pedindo para Deus me dar uma palavra. Aí ele mandou perguntar, o povo está pedindo conselho para quem? Para mim ou para as pessoas? Muitas das vezes, irmãos, nós recebemos umas notícias ruins e nos desesperamos. A notícia nos traz aflição, certas notícias traz aflição, desespero. E muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado querem nos derrubar, querem nos prejudicar. Falam que é amigo, falam que é de confiança, mas na hora que nós precisamos, fogem. Nós vamos falar de um homem, ele é conhecido, todo mundo o admirava como rei. Ele era bom na batalha, tinha matado leões, tinha matado urso. E ele se chama-se Davi, grande homem de Deus, teve suas falhas, teve seus erros, seus pecados, mas era um homem segundo o coração de Deus. Este homem, irmão, ele teve uma péssima notícia um dia, mas sabe aquelas notícias que vêm para derrubar a pessoa? Que vem ali para te afligir, deixar você desesperado? Quando você menos espera, chega uma notícia que você não estava programando aquela notícia. E você está cercado de pessoas que se dizem amigos de você. Você chega no teu serviço, você tem uma péssima notícia, você pensa em contar com alguém, mas as pessoas que estão lá estão te crucificando, estão te desejando mal. Aquela notícia te derruba, parece que ela vem para te derrubar. E você não acha o ombro de ninguém para pedir conselho, pedir um carinho, pedir algo para ele. Nessa passagem aqui, Davi tinha saído para uma guerra, ele e 600 homens de confiança dele, e depois que ele voltou da guerra para sua cidade, tinha acontecido algo terrível com a família de todos que estavam ali. Algo péssimo. Eu vou mostrar para vocês que foi uma notícia que eu não saberia em que posição que eu me tomaria. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, está escrito assim, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens do terceiro dia de Ziglag, já os Amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziglag, tinham atacado a Ziglag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativa as mulheres e todos que estavam nela, tantos pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram para os seus caminhos. Davi tinha saído à batalha. Quando ele volta para o arraial, para a sua tribo ali, para o seu povo, ele teve uma notícia péssima. Ele chegou, imagina você chegar num local e deparar-se com uma queimada, uma destruição total. Você tinha deixado família, você tinha deixado esposa, você tinha deixado esposo, filhos,
e sai trabalhar. E quando você chega e você tem uma péssima notícia. Ali em Ziklag, os amalequitas colocaram fogo em tudo. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Ali os amalequitas destruíram, acabaram com tudo que Davi tinha e os seus homens. Irmãos, imagina você chegar na tua casa e tá tudo destruído. Tá tudo de perna por ar, de cabeça para baixo. Eles tinham colocado fogo, mas só que eles não mataram as mulheres, as crianças que ali estavam, grandes e pequenos. Não mataram, então somente levaram. Eles pegaram, levaram consigo as mulheres e as crianças, grandes e pequenos. E quando Davi e os seus homens chegaram e viram aquilo, os homens de Davi se rebelaram contra ele. Está escrito assim, ó. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quantas vezes nós perdemos tudo? Quando nós, às vezes, perdemos famílias por besteira, quando nós perdemos algo, nós choramos muito, que a gente fica até sem força para orar, para buscar a Deus. E nessa hora, todo mundo desaparece, nessa hora não tem ninguém para te apoiar, até te criticar. Uma vez roubaram o meu carro, um próprio pastor olhou para mim e falou, você está em pecado, meu irmão? E eu não estava, irmãos. Roubaram o meu carro. Eu não achei um que pudesse me ajudar naquele momento. Eles choraram muito. Você está chorando muito. Você perdeu algo. Não fique desesperado. Eu vou te mostrar aqui o que Davi fez para sair desta batalha. Disto que se levantou contra ele. Algo está se levantando contra você. Você perdeu algo? Calma. Não corra atrás de ninguém, não conta para ninguém. Olha o que vai falar mais aqui. Ó. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi se angustiou com aquilo, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que as mulheres de Davi e seus filhos e suas filhas também foram Ainoã e Jerelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Todos foram levados, todos. Davi se amargurou, a palavra. Davi se angustiou. Não se irmão, você não pode ficar desesperado, porque o desespero te leva a cometer algo que não vai agradar os olhos de Deus, e depois nós vamos nos arrepender das nossas atitudes. Davi aqui, que tinha esses 600 homens na mão dele, se rebelaram contra ele. Falou, pô, Davi, a gente vai batalhar. Quando volta, nossas esposas, filhos somem, a cidade é queimada. Vamos apedrejar você, meu querido. Quantas vezes você está sendo apedrejado, meu irmão, minha irmã? Pelas atitudes que você toma. Você é apedrejado no teu serviço, é apedrejado no teu casamento, fala que você é descabeceado, os teus filhos não dão mais valor. Calma. A palavra de Deus fala que Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Os homens dele falaram em apedrejar. Nós vamos te apedrejar, nós vamos acabar com você. Meu irmão, quantas pessoas falam que vão acabar com você, mas Deus não vai deixar você padecer. Por causa da amargura do povo. E disse, aí aqui, ó, todavia Davi se fortaleceu no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui, eu te peço,
a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola. É uma roupa sacerdotal que ele tinha. Eles colocavam uma roupa sacerdotal, com cinto. Aí ele se fortaleceu em Deus. Ele não se precipitou em fazer nada contra aqueles que estavam contra ele, e nem ir correndo atrás do que ele tinha perdido. Porque podia ser uma emboscada se ele saísse de qualquer jeito, e se ele falasse alguma coisa com o povo dele já estava bravo, os homens dele já estavam bravos, ia partir para cima e ia matar. Então ele teve a sabedoria, irmãos. A questão aqui é sabedoria e discernimento. Davi pediu para o sacerdote trazer, filho de Amimeleque, trazer a roupa sacerdotal. Veste a armadura de Deus. Se revista da palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão. Não toma decisão errada. Davi, ele foi se fortalecer no Senhor. Ele teve uma notícia péssima, chorou muito, todo mundo chorou pelaquela perca instantânea. Eles se amarguraram, se angustiaram, enquanto uns queriam matar Davi, apedrejá-lo. Davi foi buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor. Quantos muitos estão preparando uma armadilha para você, um laço do passarinheiro, você vai se fortalecer no Senhor, revestir da armadura de Deus, orar, jejuar, buscar a Deus, falar com Deus. É desse jeito que nós se fortalece com Deus. Davi tomou uma atitude de homem de Deus. Você tem que tomar uma atitude de mulher de Deus, de homem de Deus, para tomar as atitudes corretas. Não dar ouvido às pessoas que estão com raiva de você. Você é tão importante para Deus que as pessoas querem te apedrejar. Eles querem ter aquilo que você tem. Quer tirar aquilo que você tem. Inveja, olho gordo. Mas não vai acontecer, porque você vai se fortalecer na presença de Deus. Não interessa o que o povo fala, não interessa o que o povo quer contra você. O que interessa é que você está se revestindo do poder de Deus, você está revestida da armadura de Deus, e Deus vai te responder o que você deve fazer. Não faça antes de perguntar para Deus. Aí no 8 está escrito assim, 38. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Olha a pergunta que Davi fez para Deus. Está escrito, ó, consultou Davi ao Senhor. Você está consultando ao Senhor o que você deve fazer? Você está perguntando para Deus o que você deve fazer para essa perseguição que você está tendo na tua própria família? É teu irmão contra você, tua mãe contra você, é sogra, sogro, tio, tia, todos se levantaram contra você e você quer responder na hora? Não. Consulta o Senhor. Se vista do poder de Deus. O rei Davi colocou a roupa sacerdotal dele e foi lá orar, buscar a Deus, foi consultar o Senhor. Ele não tomou atitude nenhuma. Mesmo nas horas que o povo estava ameaçando ele teve a calma. Ele angustiou. Nós somos humanos, tá? Nós somos pecadores. Nós temos coisas que nos abalam. Mas não é no abalar que nós devemos fazer de qualquer jeito. A palavra de Deus fala, ireis, mas não pequeis. Você pode ficar irado, chateado. Tudo isso, Deus sabe que nós somos. Mas tomamos o cuidado de tomar a atitude certa. Se Davi toma uma atitude errada, aquele povo que estava com ele ia matar ele, o soldado deles ia matar ele, ia partir para cima, não ia respeitar que ele era rei. Se ele vai buscar o que ele tinha perdido de qualquer jeito, sem saber se estava vivo ou estava morto, os homens podiam cair numa emboscada e matarem eles. Então, Davi parou, pensou, a palavra de Deus fala, se fortaleceu no Senhor. Quer dizer, ele foi lá orar, se vestiu a roupa sacerdotal, colocou a roupa sacerdotal e depois foi consultar. Então consultou o Senhor. Ele se fortaleceu, se revestiu da sua roupa sacerdotal e foi consultar ao Senhor, dizendo,
perseguirei a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Aí Deus deu a resposta, o que ele queria saber. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarão e tu libertarás. Aí Davi ouviu o que Deus tinha falado para ele viu o conselho de Deus. Você pode ter uma certeza, irmãos, irmã, meu amigo, minha amiga, que quando você dobra os teus joelhos, você se reveste do poder de Deus, se você coloca a armadura de Deus e vai consultar Deus, Deus te responde. Ele usa alguém para falar com você, ele fala pessoalmente com você, você abre a palavra, Deus fala. Não é caixinha de promessa não, tá? Esse negócio de caixinha de promessa é só promessa. É só promessa. Você vai ter a tua resposta que você está pedindo. Faça igual Davi, perseguirei eu? Aí Deus fala, persegue, porque de certo alcançará e tudo libertará. Aí depois que ele teve a resposta, aí Davi fez o quê? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Davi os perseguiu, e eles, os 400 homens, pois 200 ficaram por não poderem, de tão cansado que estavam. Passaram o ribeiro e acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxera Davi. Disseram também um pedaço de massas. E aí Davi foi, conseguiu alcançar estes homens, matou todos estes homens e trouxe tudo que ele tinha perdido de volta. Tudo. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montavam sobre seus camelos e fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas. E também os despojos de tudo quanto ele tinha tomado. Tudo tornou a trazer. Olha que sabedoria deste homem, irmãos. Ele não tomou nenhuma decisão precipitada, nenhuma. 600 homens queriam pegar ele, de confiança dele. Ele, ali na hora, se entristeceu, se amargurou, mas ele se fortaleceu no Senhor, colocou suas vestes sacerdotais e foi falar com Deus. Deus, e aí, o que eu faço? O que eu devo fazer? Aí Deus falou, vai, persegue, eu vou te entregar tudo. Ele foi, perseguiu, 200 ficou no caminho porque estava cansado, 400 foram, recuperaram, atravessaram um rio, recuperaram todas as mulheres, todos os filhos, tudo que tinha perdido, trouxe tudo, não faltou nada. Davi trouxe suas 2 mulheres, seus filhos, trouxe tudo. Então, irmãos, nesta manhã de quarta, não toma nenhuma decisão errada. Esta palavra serve para mim, esta palavra serve para você. Não deixa que os outros te ponham medo. E não toma decisão antes de falar com Deus. Fala com Deus, tenho certeza que Deus vai te dar a resposta. Se você perdeu algo, Deus está falando nesta manhã de quarta, eu vou te reconstituir. Só me busca, que eu vou mostrar o jeito que você vai ter de volta as coisas que você perdeu. E aqueles que te colocaram medo, vai ver que eu sou teu Deus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nesta manhã de quarta-feira, Senhor, nós viemos te buscar, te engrandecer, te louvar, te exaltar. Tudo é teu, Pai, tudo pertence a ti, Senhor. Nada vem das minhas mãos, eu não tenho forças para isso, Senhor. Mas nesta manhã eu venho lhe pedir, Senhor, eu venho unir a minha fé, Senhor, com a fé desta pessoa, Pai. Meu Deus, se tem alguém que perdeu algo importante, Pai, estão tirando sarro, estão colocando medo deles. Meu Deus, se veio uma notícia ruim para este casal, para esta família, para este homem, para esta mulher. Se no teu serviço tem pessoas perseguindo ele, Pai, colocando medo nele, Senhor, ou nela, nos seus filhos na escola, Senhor.
Meu Deus, então venha dar sabedoria, venha dar discernimento para esta pessoa. Mostra para ela como ela deve agir, como ela deve fazer, como ele deve agir ou ele fazer. Que ele não venha tomar decisões precipitadas, ó Pai. Que a decisão precipitada pode fazer algo muito ruim para eles. Se ele tomar alguma decisão errada, alguém pode até tentar matar, destruir. Se ele tomar uma decisão de fazer a justiça com as suas próprias mãos, talvez, Senhor, eu tenho a certeza que não vai dar certo. Mas quando o Senhor entra na nossa causa, quando o Senhor entra, Senhor, para batalhar conosco, quando nós te consultamos, assim como Davi te consultou, antes de tomar qualquer atitude, Pai, ele primeiro chorou muito. Pai, o Senhor me coloca no meu coração que tem pessoas chorando muito, que está sendo perseguida, já perdeu tudo, ninguém confia mais nele, querem ver a falência desta pessoa, Pai. Mas não deixe ele tomar a decisão errada, Pai, mostra o que ele deve fazer, caminha este homem, esta mulher certo, Pai. Que ele, Senhor, vai mostrar para ele o que eles devem fazer para que eles não tropecem lá na frente, Senhor. Livra eles, Senhor, livre ela desta perseguição. Não deixe ninguém apedrejá-lo, não deixe ninguém, Senhor, fazer mal a esta pessoa que está nos ouvindo. Abre a visão deles, Pai espiritual, Senhor, e mostre, Pai, para eles o que o Senhor vai fazer na vida deles. E tudo que eles perderam vai ser reconstituído. E aqueles que tentaram apedrejar, aqueles que falaram mal deles, vai ver que o Deus que eles servem é o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó. É um Deus em qual nós confiamos, que restitui, porque nós vamos nos consagrar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos te buscar e o Senhor vai mostrar o que nós devemos fazer, Pai. Eu te agradeço e te louvo por tudo, Pai. Eu entrego cada uma dessas pessoas em tuas mãos e que ninguém, Senhor, venha levantar nada contra eles. E se tentarem levantar, caia agora por terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, sexta-feira estaremos juntinhos de novo. Mande este vídeo para várias pessoas, nos ajude a proclamar a palavra de Deus. Um beijo em vossos corações.